Conceito de meio ambiente. O meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e incluem toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, terra, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seu limite. A África do Sul foi descoberta por Bartolomeu Dias, que, em 1488, aportou a ilha Robben, ao largo da atual cidade do Cabo, na sua abortada viagem para a Índia. A ilha foi, durante muitos anos, utilizada por navegadores portugueses, ingleses e holandeses como posto de reabastecimento. Mineração. A indústria de mineração é responsável por 451 mil empregos e o país conta com mais de 500 minas em operação, que extraem 22 diferentes minérios. A África do Sul é o maior produtor mundial de metais do grupo Platina, o terceiro maior produtor de ouro e o sétimo maior produtor de diamantes. Os principais impactos ambientais da mineração são o aumento da turbidez e variação da qualidade da água, alteração do seu pH, a água pode ficar mais ácida, contaminação do solo e da água com os metais pesados, redução do oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos, assoreamento de rios, poluição do ar, extinção da flora e fauna local. Clima. A África do Sul é famosa pelo seu sol. É um país relativamente seco, com uma queda de chuva média anual de cerca de 464 milímetros. Como país do hemisfério sul, as estações são as mesmas do Brasil. Relevo. A relevo sul-africano exibe acidentes geográficos. Na região oeste há um grande planalto. Em parte dele existe um deserto. E no restante, pastagens e savanas. No sul está a Cordilheira do Caro. Já a leste, situa-se a maior cordilheira de montanhas de todo o sul. Vegetação. Existem diversos tipos de coberturas vegetais na África do Sul, como o Mediterrâneo no sul, florestas tropicais ao longo dos rios, savanas e estepes. Hidrografia. A hidrografia do país é composta por importantes rios. Os principais são Fish, Nkomat, Limpopo, Maputo, Vaal, Orange, Apes e Bell. População. A nação abriga aproximadamente 50 milhões de pessoas, distribuídas em uma área de 1.221.037 km². Cultura. A África do Sul é um país rico em seu aspecto cultural, em razão das misturas dos povos que originaram a população do mesmo. Com a mistura de raças e influências de sua raiz, as artes também apresentam essa riqueza cultural com grande diversidade. A África do Sul é um dos poucos países do continente africano de economia diversificada. A base econômica da África está na agricultura, na criação de gado e no extrativismo mineral. Ocupa atualmente a condição de país mais rico e industrializado da África. Na África do Sul, há a ANEMA, Lei Nacional do Gerenciamento Ambiental. Ela cobre a biodiversidade, áreas protegidas, manejo de resíduos e qualidade do ar. Há também a Lei Nacional das Águas. Ela cobre os impactos de resíduos hídricos que vão desde a poluição de rios a roubo de água. A África do Sul, segundo Grelin, sempre ocupou uma posição interessante nesse contexto. Se por um lado o país é ameaçado pelas mudanças climáticas, por outro é uma das nações que mais viola as regras de respeito ao meio ambiente. Líder no assunto há quase uma década, a África do Sul conseguiu obter o selo de sustentabilidade para 95% dos vinhos produzidos em seus domínios.
Uma estatística impressionante que é fruto de um grande trabalho de regulamentação de todas as etapas dos processos da produção das vinhas ao engarrafamento. Geofísica, relevo, vegetação, clima e hidrografia. Aspectos geográficos. Nação do interior da África Ocidental, localizada ao sul da Argélia e Líbia e ao norte da Nigéria. Segue-se a fronteira com a Nigéria, a sul, com a Argélia a norte e noroeste, e com Mali com 821 quilômetros. O Níger também possui pequenas fronteiras a sudoeste e a norte e nordeste. O terreno é composto predominantemente por planícies desérticas e dunas de areia, com planícies ou terreno ondulado no sul e colinas a norte, e o ponto mais baixo é o rio Níger, a uma altitude de 200 metros. População, cultura e economia. Níger não possui saída para o mar e limita-se com a Líbia ao norte, Chad a leste, Nigéria ao sul, Benin e Burkina Faso a sudoeste, Mali a oeste e Argélia a noroeste. Aproximadamente 65% do território são cobertos pelo deserto do Saara, sendo o restante 35% situado em zona semidesértica denominada Sahel. A economia nacional é pouco desenvolvida e os empréstimos realizados pelo Fundo Monetário Internacional agravaram as crises socioeconômicas. O Níger é uma das nações economicamente mais pobres do mundo, possuindo poucas terras cultiváveis e escassos recursos naturais de valor comercial. Níger detém o terceiro menor IDH do planeta, 0,261. Entre os vários problemas sociais estão a subnutrição, a taxa de mortalidade infantil, óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, os serviços de saneamento ambiental são insuficientes, a maioria da população vive com menos de $2 por dia e o índice de analfabetismo é de 72%. Principais atividades econômicas. Níger é um país sem litoral, com uma economia centrada na agricultura de subsistência, na criação de animais e em uma das maiores jazidas de urânio do mundo, além da reexportação de produtos. A desvalorização do franco CFA em 2004 impulsionou as exportações de feijão, cebola e da pequena indústria de beneficiamento e tecelagem de algodão do país. O governo depende das ajudas bilaterais e multilaterais, as quais foram suspensas após o golpe de Estado em 1999, para efetuar gastos e investimentos públicos. As perspectivas de curto prazo dependem do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Poluição e desmatamento. Consequências negativas, como a poluição e desmatamento. Poluição do delta do Níger expõe o lado sujo da indústria do petróleo. Cerca de 10 milhões de barris de petróleo teriam escorrido nos últimos 50 anos para o delta do Níger, envenenando a água e poluindo a terra.
Recuperação ambiental pode levar 30 anos, diz relatório da ONU. Mas a exploração petrolífera a transformou numa das zonas de pior poluição por óleo no mundo. A Shell tem dito que os derramamentos de óleo no delta do Níger são em maioria causados por roubo de petróleo e ataque de sabotagem, mas promete que limpará a área, qualquer que seja a causa. Vista aérea mostra mancha de petróleo que atinge até a água que moradores bebem. Quais são os órgãos que cuidam da proteção animal? Há leis que regulam o uso do meio ambiente. Que órgãos cuidam da proteção animal? O último refúgio para elefantes e leões da região, o Parque de Pendjari, batizado em homenagem ao rio que o acompanha, pertence à vasta área protegida transnacional conhecida como Complexo WAP, que inclui o Parque de Arli, em Burkina Faso, e o Parque W, distribuído em Burkina Faso, Níger e Benin. African Parks, AP, a ONG se compromete a fornecer todos os meios, inclusive militares, para recuperá-los, regenerar sua fauna e apoiar as comunidades do entorno. Depois de se espalhar pela África Meridional, Malai e Zâmbia, a entidade foi encarregada da gestão de diversas reservas localizadas nas zonas cinzas de países em reconstrução, da República Centro-Africana à República Democrática do Congo. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou, a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Objetivo de sustentabilidade. Desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis para produzir e comercializar farinha de milho reforçada e cebola. O reforço consiste em adicionar um ou mais nutrientes ao alimento para melhorar a sua qualidade e assim reduzir ou controlar a carência de nutrientes. A desnutrição aguda severa, muito frequente neste país, pode ser prevenida e tratada variando a dieta, introduzindo alimentos como a carne ou peixe, algo que as famílias por norma não podem comprar por causa do seu elevado custo. Apoio às mulheres, educação, fomento de seu acesso aos recursos econômicos e promoção da sua participação em espaços de tomadas de decisões, para oferecer oportunidades de trabalho quando acontecem catástrofes. Este tipo de intervenções consiste em procurar emprego temporário para as pessoas mais afetadas por uma emergência. No caso do Níger do Mali, tratar-se-á de empregos para uma população deslocada, refugiada e de regiões de acolhimento. Trabalharão na manutenção e reabilitação de perímetros e estruturas agrícolas, assim como na construção de pequenos reservatórios para evitar os desperdícios e as perdas de água habituais durante a estação das chuvas, quando as inundações são frequentes. O que o Níger exporta? Os recursos minerais incluem o petróleo, o carvão e o estanho. Os produtos agrícolas incluem amendoim, óleo de palma, cacau, citrinos, milho, sorgo, mandioca, inhames e cana-de-açúcar. Curiosidades.
O Níger é uma das nações economicamente mais pobres do mundo, possuindo poucas terras cultiváveis e escassos recursos naturais de valor comercial. O urânio é o principal responsável pelas exportações do país, que também produz feijão e cebola. Os idiomas são francês como oficial e línguas regionais. A população é de 15.290.102 habitantes. População residente em área urbana, 16,56%. População residente em área rural, 83,44%. Domicílios com acesso à água potável, 42%. Domicílios com acesso à rede sanitária, 7%. O Níger é um país jovem, conquistou a independência apenas em 1960, quando deixou de ser colônia francesa. شوف ولادك والبنود، شوف كتيبات، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها Aspectos geográficos. O clima do Cairo é árido, com verões muito quentes e invernos amenos. As épocas mais suaves entendem-se dos meses de novembro até março, quando as temperaturas máximas oscilam entre os 23 e 24 graus durante o dia. A cidade é geralmente muito seca e as chuvas são escassas. Nos meses de inverno podem ocorrer precipitações ocasionais. As mais comuns são as denominadas tempestades de areia, que são habituais nos meses mais quentes. Aspectos geopolíticos. Economia. Cairo é, em todos os sentidos, o centro do Egito desde o ano de sua fundação, 969 d.C., onde é o principal centro comercial. Cerca de 20% da população total do Egito reside na área metropolitana dessa cidade, visto que a maioria do comércio nacional se gera na cidade, o que tem provocado um rápido crescimento na cidade. A cada 5 edifícios, um tem menos de 15 anos. Este rápido crescimento sobrecarregou os poucos serviços da cidade, como o ramo das estradas, dos serviços de eletricidade, telefonia de efluentes, passaram logo para muito pequenos para a cidade. Diversos analistas que estudam as alterações sofridas pela cidade denominaram este fecho como hiperurbanização. Política. A cidade tem um estatuto de Estado, Muhafazá, com um governador à frente que é nomeado pelo presidente do Egito. Cairo é o centro político, econômico e cultural do Egito e do Oriente Próximo. É a sede do governo egípcio, do parlamento, de todos os organismos estatais e religiosos centrais e de numerosas representações diplomáticas. Cultura. O epicentro da vida cultural cairota encontra-se no Centro Cultural Nacional, um complexo de edifícios culturais dedicados ao teatro, dança, ópera e música, situado na ilha de Gezira. A dança do ventre ou a dança sufi são dois dos bailes mais populares da cidade. Um dos acontecimentos culturais mais importantes da cidade é o Festival Internacional do Cairo, que reúne vários filmes de diversos países durante o mês de dezembro, convertendo-se em um dos festivais cinematográficos mais importantes do mundo, além de se destacar na literatura de várias maneiras. Principais atividades econômicas. O Cairo é há muito tempo um importante centro comercial. As fábricas da cidade produzem algodão, alimentos processados, papel, cigarro e muitos outros artigos.
A maioria dos hotéis dos bancos importantes das companhias marítimas e aéreas do Egito ficam no Cairo. Consequências negativas das atividades humanas. A Organização Mundial de Saúde diz que todos os residentes do Cairo estão expostos a mais de 20 vezes a quantidade aceitável de contaminação. Também em 2002, uma estimativa do Banco Mundial indicava que a poluição causa danos ambientais no valor de 2,4 bilhões de dólares por ano, cerca de 5% do produto interno bruto do Egito. A culpa por esses danos ambientais, em parte, é a indústria. Os piores geradores de poluição são fábricas que queimam mazote, um derivado do petróleo, para a geração de energia. Essa situação é que chamamos de externalização de custos ambientais. Reparem que o dano ambiental, poluição do ar, advém do ganho econômico das indústrias, geração de energia. Mas os prejuízos, contaminação, problemas respiratórios, queda da qualidade de vida, entre outros, são externizados a toda a sociedade. Podemos dizer que Cairo é uma cidade respeitosa com o meio ambiente? Não, Cairo é a maior cidade do continente africano e uma das mais poluídas do mundo. Os seus principais problemas ambientais se dão devido ao tráfego em grande massa que acaba soltando muitos poluentes no ar, a quantidade de pessoas que vivem lá e algumas atrações turísticas que acabam afetando no meio ambiente de forma direta. Há leis que regulam o meio ambiente. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, alerta que a ação humana prejudica o planeta de forma tão grave que é acentuada pela mudança climática. Colocará em risco cada vez maior a saúde das pessoas. O estudo publicado na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Nairobi, no Quênia, envolveu 250 cientistas e especialistas de mais de 70 países e é considerado o mais abrangente e rigoroso realizado pela organização nos últimos 5 anos. Existem ações pela sustentabilidade nessa cidade? Sim, a criação de parques e espaços verdes ao longo da cidade. Em princípio, os problemas ambientais devido ao tráfego podem ser tratados por meio de 3 canais. Incentivos econômicos, por exemplo, através da imposição de impostos ou levantamento de subsídios. Restrições ao uso do carro ou investimento em transporte público. Na prática, a política ambiental do Egito inclui as 3 opções com o crescente aumento do preço do combustível e algumas regulamentações sobre a retirada forçada de veículos antigos. Aspectos geográficos. Localizado na região norte do continente africano, o Egito é um país de clima árido subtropical, onde consiste em verões extremamente quentes e invernos moderados. Nesse exuberante país há a mistura do deserto Saara com as florestas tropicais que ao redor extensão o Nilo. Também falando do Nilo, que é um dos maiores rios do mundo, há enormes extensões de aptidões cereais, canas-de-açúcar e etc. O seu relevo consiste na planície no vale e delta do rio Nilo. O ponto mais alto é o Monte Sinai, que tem 2.285 metros de altura, e o ponto mais baixo é a depressão de Qattara, que tem 133 metros de altura. A principal atividade econômica dos egípcios era a agricultura. Eles cultivavam trigo, cevada, linho, algodão, legumes, frutas e papiro, planta com a qual faziam um papel de boa qualidade. Também praticam a pesca e a criação de gado. Isso tem se chamado de a maldição dos faraós, vingança contra aventureiros que perturbaram os túmulos sagrados das pirâmides.
1699. Um navio polonês carregando 2 múmias é atormentado por visões espectrais e tempestades brutais. 1803. 4 membros de uma expedição entraram na pirâmide de Khafre e nunca mais saíram. 1922. A tumba de Tutankhamon é aberta e uma série de mortes horripilantes acontece com a equipe da escavação. 2014. Pelos próximos 91 anos, nenhum outro túmulo foi perturbado. Até agora. Uma múmia é um cadáver cuja pele e órgãos foram preservados, intencional, ou acidentalmente, pela exposição a produtos químicos, frio extremo, umidade muito baixa, etc. O processo de mumificação pelos egípcios eram politeístas e acreditavam na vida após a morte, para preservar o corpo até que o espírito retornasse. A escrita hieróglifa do Egito Antigo, que significa sinal sagrado, era primitivamente pictográfica, isto é, cada símbolo representava um objeto, com mais de 600 caracteres. Mas como decifrá-los? Bem, o lado que as figuras apontam é onde devemos dar início à leitura. Então, se o pássaro, juntamente com as outras figuras, apontam para a direita, leia-se da direita para a esquerda. Escrito em papiro, nas paredes, palácios e templos da antiguidade. Tell me we didn't just go in a circle. It's exactly the same. No, everything's upside down. What happened to the entrance? Wait, there's something here. Oh my god. What the hell is this? When I was a kid. Can you read that? According to mythology, that's the inscription over the gates of hell. And they should be made to crawl on their bellies to enter the kingdom of darkness. Did you hear that? O Livro dos Mortos, original da história do Antigo Egito. O Livro dos Mortos foi criado há mais de 1000 anos antes de Cristo, sendo praticamente o primeiro documento encontrado que falava sobre a importância da conduta em vida, para o destino dos mortos, e por isso é uma das obras mais antigas a falar sobre a morte e a moral como componentes conectados. É uma coletânea de feitiços, formas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito. Ele também fala sobre as estradas, os caminhos, os portais, as horas, as leis e os guardiões da vida após a morte. A maldição do faraó é a crença que quem violar a múmia do faraó do Antigo Egito será amaldiçoado, e a vítima morrerá em breve. Acredita-se que existam maldições escritas sobre ou ao redor da tumba do faraó, alertando aqueles que sabem ler para não entrar. Será que a nossa sociedade vai ser estudada no futuro com o mesmo entusiasmo que estudamos as sociedades passadas? Porque até hoje parece ter segredos e detalhes escondidos que mudem a forma com que enxergamos o mundo. Só que parece, quanto mais procuramos informações daquela região, mais fundo precisamos cavar para compreendê-las. A Grande Esfinge de Gizé, também conhecida apenas como Esfinge, é um dos símbolos da realeza egípcia mais famosos por lá. É uma estátua de pedra calcária localizada no Planalto de Gizé, na margem oeste do rio Nilo, em Gizé, Egito. Quem a construiu foi o faraó Khafre, e a face do monumento é uma representação da face desse faraó, além dela ter sido construída para ser uma espécie de guardiã. Consequências negativas: poluição ou desmatamento das atividades humanas no país estudado. Sobre o armamento, o Egito tinha um histórico de armas de destruição em massa e foi um dos poucos países que usaram armas químicas após a Primeira Guerra Mundial, durante a Guerra Civil do Iêmen do Norte. Embora tenha assinado, o Tratado de Não Proliferação Nuclear continua a ser um dos 4 únicos países a não assinar a Convenção sobre as Armas Químicas e ainda não ratificou a Convenção sobre as Armas Biológicas.
Com os dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde, o nível de poluição considera-se extremamente elevado devido não só pelas dunas de areia, todavia influenciam com a poluição das cidades a poluição do ar, poluição e inacessibilidade da água potável, poluição sonora e luminosa e descontentamento com os espaços verdes e parques da cidade. O Egito é uma dádiva do Nilo. Por se localizar numa região desértica, o Egito sempre teve a sua vida ligada às águas desse rio e aos seus períodos de cheia, durante os quais o solo das margens é fertilizado, tornando possível o desenvolvimento de uma agricultura capaz de sustentar enormes contingentes populacionais. Por esse motivo, é conhecido como o celeiro do Oriente. Como a agricultura era difícil, tanto por causa do deserto quanto por causa da sazonalidade do rio Nilo, os reinos acabaram se unindo com o passar do tempo, dando origem a dois reinos, o do norte, Baixo Egito, e o do sul, Alto Egito. A unificação garantiu a centralização política e administrativa para os egípcios, o que facilitou a organização eficaz do trabalho da sociedade nas obras públicas para manter o controle das águas e a construção de sistemas de irrigação do solo, garantindo a ampliação da agricultura e da pecuária, levando ao crescimento das cidades. Soluções para mudanças climáticas. Há muito tempo, os efeitos das mudanças climáticas têm sido negligenciados no país norte-africano, que depende amplamente do fértil delta do rio Nilo para alimentar sua crescente população, e, por isso, cientistas se reúnem no Egito em busca de respostas do passado faraônico que ajudem a enfrentar os problemas ambientais do presente. Agropecuária. A agricultura era a atividade econômica mais importante na civilização egípcia. Eles plantavam nas margens do rio Nilo, principalmente cereais como o trigo duro e a cevada, mas também cultivavam tamaras, ervilhas, linho, algodão, papiro, entre outros. Os agricultores egípcios utilizavam o arado, puxado por bois, como um dos principais instrumentos agrícolas. Os camponeses, que eram a maioria da população, ficavam com uma parte da produção agrícola, mas a outra era destinada ao Estado como pagamento de impostos e taxas. Um deserto não parece a melhor área para se plantar qualquer coisa. Talvez uma tecnologia inovadora usada no Egito permitiu que uma floresta inteira crescesse, onde antes só havia deserto. O mais estranho é que tudo só foi possível usando esgoto. Pesquisadores egípcios e alemães começaram a trabalhar no início da década de 90, buscando revitalizar 36 pontos de deserto. Porém, era preciso transpor o problema da falta de chuvas e da água em geral à região. A solução encontrada foi utilizar o esgoto no processo de florestamento. Assim, a água proveniente de uma bacia de drenagem para efluentes de esgoto próximo do Cairo passou a ser utilizada para irrigar as plantações. Por não ser uma água altamente tratada, ela não pode ser usada para a plantação de comestíveis. Responsabilidade ambiental. Há leis que regulam o uso do meio ambiente? Sim, certamente. A Superintendência de Gestão Ambiental, SGA, tem como objetivo seguir um painel sobre a Lei da Biodiversidade e Governança nas edições da Conferência das Partes, COP14, que é realizada na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito. Os temas centrais dos debates são a apresentação de experiências práticas, a construção de capacidades para esforços colaborativos na proteção da biodiversidade e energia, mineração, infraestrutura, fabricação, processos, saúde, a implementação das metas de Aichi, a efetividade do Protocolo de Nagoya, as sinergias entre tratados de biodiversidade, organizações internacionais e o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que órgãos cuidam da proteção ambiental?
o órgão que cuida da proteção ambiental no Egito é a ONU. O país é respeitoso com o meio ambiente? Enchentes. Todos os anos de julho a outubro, as terras egípcias eram inundadas pelas chuvas de verão e o Nilo transbordava durante todo o período. Elas são causadas quase sempre pelo aumento da quantidade de chuva, pelo derretimento abrupto das neves nas montanhas, resultado do aquecimento estufa. Poluições ao redor do mundo, desmatamentos, queimadas que provocam o aumento da temperatura. No sul da Ásia, os ciclones multiplicam a ação nefasta das enchentes. No Egito Antigo, as cheias do Nilo eram comemoradas em alguns anos como uma dádiva dos deuses e em outros como um castigo. Ambiente nuclear. O Egito tinha um histórico de armas de destruição em massa e foi um dos poucos países que usaram armas químicas após a Primeira Guerra Mundial, durante a Guerra Civil do Iêmen do Norte. Embora tenha assinado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, continua a ser um dos 4 únicos países a não assinar a Convenção sobre as Armas Químicas e ainda não ratificou a Convenção sobre as Armas Biológicas. Epidemia de Atenas. A peste de Atenas, a praga de Atenas ou até mesmo a peste do Egito foi uma epidemia que ocorreu em 430 a.C. Essa doença espalhou-se pelo território em um surto epidêmico resultado de conflitos durante o período em que cidades do Oriente travavam uma guerra que logo devastou a biodiversidade local, resultando na proliferação da peste. Terremotos. Pelas ações humanas, no Egito e no mundo, estádios de futebol, grandes obras e outros indutores de terremoto, como represamento de água, mineração e até mesmo estádios de futebol lotado, podem provocar tremores, mesmo que não tão intensos que, consequentemente, ficam distantes de generalizar tal fenômeno. Quais são as consequências dos resíduos e odores? Além da poluição do ar, terra e água, a má gestão dos resíduos tem efeitos prejudiciais à saúde pública devido à poluição ambiental e à possível transmissão de doenças infecciosas transportadas por vetores, e à degradação ambiental em geral, bem como aos impactos paisagísticos. Qual a importância da limpeza no meio ambiente? Manter o ambiente limpo é muito importante para manter o bem-estar e a saúde dos moradores dessa área, além de que muitas doenças respiratórias são mais facilmente disseminadas nessas áreas sujas. Quanto tempo é a decomposição de elementos no solo? O metal é mais de 100 anos, o alumínio é mais de 200 anos, o plástico é mais de 400 anos e o vidro é mais de 1000 anos. Sustentabilidade. A biotecnologia é uma prática antiga, sendo utilizada desde o Antigo Egito para a produção de pão e cerveja. No universo acadêmico, a biotecnologia tem contribuído de forma decisiva para a descoberta de novas moléculas bioativas, como no caso da hemotricina e de diversos outros peptídeos intracelulares. Nzenesi tene mazamu, dunia tene mazamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu. Nze ndiwo okubeera nice, oyagalako opportunity nkuwaka chance, wano dole ngulira chai, ow'amata nga kuliko n'amajani, waliwo banchunya mu biri ebizibu, nga baagala ngweve mu mirimu, basibi bannawo tope, wamatubale, wamatubale, wamatubale. Qual a relação da física e o meio ambiente? Buscamos relacionar a física com o meio ambiente, trazendo reflexões sobre o efeito estufa e aquecimento global. Sobre o Sol, as suas grandezas e os efeitos da radiação solar para a vida na Terra. Ambos os oceanos de águas e de gases interagem através de trocas de calor e massa, e esta dinâmica é influenciada principalmente pelo Sol. A física
pode contribuir com o planeta Terra? De que maneira? A física pode contribuir com o meio ambiente de diversas formas, tais como conhecimento de fontes radioativas tão necessárias na indústria presente, cálculos matemáticos que visam promover aperfeiçoamento tecnológico, trazendo benefícios à sociedade que visam conter impactos ambientais. A física busca compreender a natureza que nos cerca, e não é só uma questão de curiosidade, mas sim uma questão de sobrevivência. Compreender os fenômenos naturais, conhecer os ciclos desses fenômenos e, quem sabe, poder prevê-los é vital. O que é um precipitador eletrostático e como ele é utilizado? O precipitador eletrostático é um equipamento importante utilizado no controle de emissões. Sua função básica é de capturar o material particulado diluído em meio aos gases de exaustão dos processos industriais. Um precipitador eletrostático, também conhecido como filtro de ar eletrostático, é um equipamento de muito controle de poluição em fábricas que emitem gases e partículas poluidoras à atmosfera. Este dispositivo mecânico ou elétrico captura os poluentes e libera o gás limpo para a atmosfera. O que é física ambiental? São estudos de bases teóricas e experimentais sobre a estrutura e funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos da Amazônia, avaliando sua distribuição espacial e suas relações com os fatores ambientais e climáticos da região, em condições naturais e alteradas pela ação humana. Qual é o papel da física ambiental? A física ambiental trata de conceitos da física com o intuito de prever fenômenos, preservar o ambiente e etc. Por exemplo, algumas plantações utilizam iluminação artificial com um comprimento de onda específico para a luz, com o objetivo de que o fruto cresça mais saudável ou até mais rápido. O que é efeito estufa? Efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Sem o efeito estufa natural, a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das espécies. Esse gráfico é sobre o desmatamento na África. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.